Apesar do repertório de vilões da Illumination não ser tão popular quanto o da Disney, Pixar ou DreamWorks, eles ainda possuem vários vilões notáveis. Eles podem ser engraçados, intimidadores e bastante maldosos, e parece que vamos ter alguns novos vilões no próximo filme da Illumination, A Ascensão de Gru. Antes do lançamento desse filme, vamos analisar os vilões atuais da Illumination para ver quem se destaca como o melhor. Eu sou Keith Noz do Wicked Binge, e isso é Vilões da Illumination de mal a mal. Naturalmente, vamos começar com os vilões menos malvados antes de trabalharmos até os mais cruéis e perversos. Para o nosso vilão menos mal, escolhemos o Grinch. Independentemente da sua opinião, o Grinch ainda é tecnicamente um vilão, embora não seja tão malvado quanto as encarnações de Chuck Jones ou Jim Carrey. Como nas versões anteriores, o Grinch pode ser um pouco grosseiro, geralmente sem motivo, meninas e meninos rindo de prunos açucarados. Na primeira parte do filme, ele mexe com as pessoas para arruinar seus dias, desde destruir o boneco de neve de uma criança, até quebrar de propósito um pote de geleia que alguém queria. Também é necessário mencionar que o Grinch é um ladrão. O indivíduo furtou todas as decorações e presentes em Kenlândia. Apesar disso, o Grinch tem várias boas qualidades também. Ele era bastante gentil tanto com seu cachorro Max quanto com sua rena, e além do grande roubo e da pequena maldade, ele não comete muitos crimes reais. Por essas razões, ele está sendo classificado aqui. Em seguida na lista está o vilão Coelho, que se tornou o herói Snowball. Snowball liderava os animais abandonados após ser deixado por seu dono. Apesar de sua aparência fofa, ele era bastante dedicado à sua gangue durante o primeiro filme Secret Life of Pets. Satisfeito com sua vida criminosa, pronto para ameaçar qualquer animal ou pessoa em seu caminho. Ele tentou matar Max e Duke como vingança por eles terem matado Viper acidentalmente. Snowball também espera dominar o mundo, sendo visto como relativamente insano, bem como uma espécie de gênio do mal. Eventualmente, porém, Snowball encontra o amor novamente através de uma jovem chamada Molly, e então se torna um super-herói chamado Capitão Snowball na sequência. Ele não é o herói mais competente, mas ainda tenta ajudar, pelo menos. Assim como o Grinch e Gru, que consideramos bons demais para esta lista, Snowball tem um coração bastante bom, apesar de tentar escondê-lo no início. Seguindo está um vilão mais recente, Klaus Kickenklober. Embora não seja tão ruim quanto o principal vilão do filme, ao qual chegaremos mais tarde, Klaus faz o suficiente para ser considerado um antagonista. Ele não é um mestre ladrão nem um super vilão, mas é um grande idiota e pode até ser considerado abusivo, dado seus métodos de ensino. Sendo um professor que exige perfeição desde o início, Klaus leva qualquer falha de seus alunos para o lado pessoal. Isso é evidente nas interações dele com Johnny, a quem ele repreende verbal e fisicamente com frequência. Mas mesmo depois que Johnny se torna um dançarino, Klaus ainda não está feliz. Acreditando que Johnny não merece ser considerado um bom dançarino, Klaus assume a responsabilidade de tentar sabotar Johnny durante sua performance de Sky Full of Stars, e quase consegue. Se não fosse pelo incentivo de Nushi e a recusa de Johnny em desistir, Klaus teria arruinado completamente a performance de Johnny sem nenhum bom motivo. Embora não seja tão vilão quanto outros malvados, ainda é um ato incrivelmente insensível e egoísta. Felizmente, Klaus se redime um pouco depois que ele mostra algum respeito por Johnny após Johnny vencer a batalha de dança deles. Ainda assim, teria matado o cara, dar um pedido de desculpas real? Herbie Overkill, marido de Scarlet Overkill e antagonista secundário do primeiro filme dos Minions, recebe uma rápida menção. Herbie é um cara tranquilo e amigável, até com os Minions, apesar de eles se tornarem inimigos de sua esposa, como mencionado anteriormente. Além disso, Herbie é um marido incrivelmente solidário e carinhoso com sua esposa, o que, independentemente de sua moralidade, ainda é muito doce. Contudo, não se pode negar que Herbie ainda é cúmplice das ações malignas de sua esposa. Sem suas invenções e apoio, Scarlet possivelmente não seria tão poderosa e bem-sucedida quanto acabou sendo. Não podemos esquecer que mesmo sem ressentimentos, Herbie tentou torturar e matar os Minions sob as ordens de sua esposa. Agora, seguir ordens e ser solidário não são realmente boas desculpas para quaisquer ações malignas, mas sua personalidade agradável e não muito maléfica o impede de ir mais baixo. Voltando às adaptações do estúdio do Dr. Seuss, nosso próximo vilão é o Onceler. Agora não se preocupe, não vamos nos aprofundar na loucura que foi o fandom do Onceler no Tumblr aqui. Embora estejamos dispostos a dar uma folga ao Onceler, já que não era sua intenção original destruir todas as árvores e ele se arrependeu ao perceber a devastação, ainda assim foi sua escolha ignorar os avisos do Lorax em prol do ganho financeiro e do respeito temporário de sua família manipuladora.
Tudo bem, sabe de uma coisa? Chega. Você me escute, seu rocambole peludo. O infame Quão Ruim Eu Posso Ser montagem também mostrou o quanto o Onceler se tornou um empresário sombrio, mentindo sobre coisas como ter o Lorax, mesmo que ele tenha tentado corrigir seus erros eventualmente, mesmo que ele tenha tentado corrigir seus erros depois. Para ganhar um lugar decente em nossa lista, a seguir está o covarde puxa-saco, sim gato Jerry. Jerry é o principal assistente pessoal de Jimmy Crystal. Contudo, diferente de Sookie, que geralmente apenas trabalha e intervém quando Jimmy excede os limites, Jerry é bem mais explícito sobre o quanto está disposto a ignorar e até apoiar o comportamento inaceitável de seu chefe. Jerry é quem conta para Jimmy sobre o show do teatro da Tropa Lunar e também é quem liberta Jimmy depois que Buster o captura brevemente, dando a Jimmy outra chance de tentar matar Buster. Mas mesmo depois disso, Jerry chega ao ponto de afirmar que Jimmy é completamente inocente quando vê o lobo sendo preso, além de declarar seu amor por ele. Todos nós já vimos aqueles personagens Yes Men que ficam ao lado de seus chefes malvados, não importa o que, mas dado o quão covarde Jerry é e o quanto ele se recusa a responsabilizar Jimmy. Ele é um dos piores, até mais que Revolver-Kill, apesar de terem papéis parecidos. Retornando ao Lorax, temos Aloysius Zohar a seguir. Embora não seja um vilão impressionante, sendo até patético, ele ainda consegue ser razoavelmente malvado. Aloysius é o prefeito ganancioso e corrupto de Trinidville. Tendo sido o que originalmente pensou na ideia de vender tanques de oxigênio, Aloysius se preocupa mais em ganhar dinheiro e forçar as pessoas a continuar comprando seus produtos do que fazer algo para realmente ajudar seu povo. Quando Ted começa a perguntar sobre árvores e ameaça seu status, Aloysius faz tudo o que pode para tentar impedi-lo, desde ameaçar Ted e sua família de forma não tão sutil, até persegui-los com a esperança de destruir a última semente de árvore trufa. Apesar da ganância e das suspeitas que recaem sobre Aloysius, isso é praticamente o limite de suas maldades. Ele pode não ter qualidades demoníacas, mas também não é um supervilão ou assassino em potencial. Não podemos colocá-lo mais baixo do que isso. A próxima é a Miss Hatch do primeiro meu malvado favorito, a diretora do orfanato. Cheia de desprezo condescendente pelas crianças que é forçada a cuidar, Miss Hatch governa seu orfanato com mão de ferro. Quando um dos primeiros momentos é ela lembrando 3 meninas que provavelmente nunca serão adotadas, já se percebe que é uma pessoa terrível. Não podemos esquecer da caixa da vergonha que ela usa quando os órfãos não vendem biscoitos o bastante. É quase cômico o quão descaradamente malvada ela é, ou pelo menos seria engraçado se não fosse tão desagradável e francamente frustrante. É por isso que ela recebe uma posição tão baixa, mesmo que suas ações não sejam tão graves quanto as do Onceler e do Aloysius. Mas por mais que possamos odiá-la, a maldade da senhorita Hatch não supera as dos que estão na metade inferior da nossa lista. Conseguindo um bom lugar na ordem hierárquica está Carlos. Apesar de não ser totalmente animado, Hop foi um dos primeiros sucessos da Illumination, merecendo uma menção. Carlos, chefe dos coelhinhos da Operação do Coelho da Páscoa, cansado dos coelhos receberem toda a fama e glória da Páscoa, liderou uma revolução para ganhar o título de Pintinho da Páscoa. Ele pode ser muito arrogante e manipulador, usando uma falsa personalidade gentil para baixar a guarda do Sr. Coelho. Junto com a tentativa de assumir o controle da Fábrica da Páscoa e usurpar a família do Coelho da Páscoa de seu título de feriado, Carlos também tentou matar tanto o Sr. Coelho quanto Fred, ameaçando jogá-los em um tanque de doce líquido fervente. Caramba, ele também queria dar às crianças do mundo minhocas e sementes de pássaros em vez de doces, o que, embora não seja mal em si, ainda é bastante nojento. Apesar de bobo, Carlos mostra que até um pintinho fofo pode ter um núcleo malvado. Vamos classificar El Macho a seguir. De todos os principais vilões de meu malvado favorito que vimos até agora, El Macho provavelmente é o mais simpático, enquanto ainda é bastante malvado, é claro. No auge, ele roubava caminhões blindados frequentemente, e anos depois, tentou dominar o mundo usando minions furiosos. El Macho também estava disposto a matar Gru e Lucy de forma bastante violenta, quase os enviando para um vulcão, quando eles se tornaram uma ameaça aos seus planos. Isso foi meio infeliz de ver, pois antes de sua desavença, El Macho era na verdade um cara bastante decente. Ele era amigável com Gru e suas filhas, consolando-o quando estava triste pela partida de Lucy, e até oferecendo uma aliança antes de saber que Gru não queria mais nada com o mal. El Macho era um bom pai para seu filho e cuidava bem de sua galinha de estimação.
Embora não possamos ignorar os enormes impactos que ele teve como vilão, tanto no passado quanto no presente, seu lado genuinamente mais gentil o impede de ir mais baixo. É uma pena que, ao contrário de Gru, ele não tenha conseguido mudar de vida. Entrando em nosso top 5, agora temos Sergei, sendo o principal vilão em A Vida Secreta dos Pets 2. Sergei é um malvado dono de circo que não se importa nem um pouco com seus animais. Ele é insensível e se encaixa muito bem no estereótipo do dono de circo ganancioso. Ele é cruel com seus animais de performance e até mesmo com seus próprios trabalhadores. O que o torna um dos vilões mais malvados da Illumination é o quão longe seus abusos conseguem ir. Quando Sergei aparece pela primeira vez, ele ameaça transformar Hu, um filhote de tigre assustado, em um tapete se não fizer uma performance de sucesso. Quando Shu foge, ele ameaça matar seus lobos se eles não o encontrarem, e quando Sergei encontra Hu, ele realmente tenta matar o pobre tigre. Não há qualidades redentoras neste personagem, e a única razão pela qual ele está apenas em quinto lugar é simplesmente porque ele, felizmente, não é uma ameaça global. A seguir está o vilão Vector. Vector, o vilão moderno e meu malvado favorito, é um enorme idiota exibicionista e irritante. Ele é insuportável e pela primeira interação com Gru não consegue captar uma dica. Vector, no entanto, não é só conversa e consegue ser bastante malvado. Embora roubar marcos famosos possa parecer insignificante quando comparado a tentativas de assassinato ou dominação mundial, rapidamente pode evoluir para tentativas de assassinato. No clímax, Vector sequestra e ameaça Margot, Edith e Agnes, descumprindo sua palavra mesmo após Gru lhe entregar a lua encolhida. Suas ações imprudentes colocam as meninas em perigo, e ele não demonstra arrependimento ou preocupação com a segurança de estranhos, dado seu sistema de segurança exagerado. Então sim, Vector é bastante horrível, mas sentimos que ele não é tão horrível a ponto de estar entre os 3 piores. Não porque haja algo redentor nele, mas porque nossos 3 piores vilões são tão ruins assim. Em terceiro lugar como vilão está Jimmy Crystal, o mais recente antagonista da Illumination até o momento. Se você achou um dono de circo malvado ruim, imagine então um empresário malvado. Apesar de um pouco clichê, Jimmy ainda é um vilão eficaz e intimidador. Por estar acostumado a ter o que deseja, Jimmy ameaçará os outros de forma sutil e não tão sutil quando fazem algo que o irrita ou ameaça sua reputação. Com um pequeno exército de seguranças à sua disposição, Jimmy tentou ir atrás do grupo do Teatro da Lua, na esperança de parar o show deles, e tentou não uma, mas 2 vezes, matar Buster Moon. Apesar da tentativa de assassinato parecer insignificante comparada aos nossos futuros super vilões, ainda está na lista devido à proximidade de Jimmy ter sucesso. Temos que nos perguntar, no entanto, quantos outros funcionários Jimmy quase matou, e quantas tentativas realmente tiveram sucesso. Afinal, deve haver uma razão pela qual seus funcionários como Sookie e Jerry são tão intimidados por ele. Jimmy também é um péssimo pai para sua filha Portia, sendo indiferente a ela e até insultando-a quando ela está chateada em vez de tentar confortá-la. Sério, se não fosse pelos nossos 2 vilões mais baixos, ele seria considerado o mais malvado. Para nossa medalha de prata do mal, temos o mais procurado da liga anti-vilões, Balthazar Brat. Brat, ex-estrela infantil dos anos 80, estava disposto a descontar sua amargura no mundo como um supervilão temático da mesma década. Ele é tão irritante quanto alguém como Vector, mas consegue trabalhar em uma escala maior, e também é mais bem sucedido como uma ameaça ao longo do terceiro filme Meu Malvado Favorito, devido à sua inteligência e à sua grande variedade de gadgets. Além de sequestro e tentativa de assassinato, Brat terroriza Hollywood com um robô gigante antes de ameaçar levá-lo ao espaço sideral. Brat é egoísta, mesquinho e quase conseguiu ser o personagem mais malvado da franquia Meu Malvado Favorito, bem como em toda a Illumination. Quase. Ganhando nossa medalha de ouro do mal está a ex-rainha da vilania, Scarlet Overkill. Por um tempo, ela foi a vilã número 1 do mundo. Embora às vezes disposta a ser gentil e doce, Scarlet é ambiciosa, inteligente, cruel e muito vingativa. Isso é óbvio quando ela fez Bob Stewart de reféns e ameaçou matá-lo se Kevin não lhe desse a coroa da rainha. Scarlet pode ser um tanto hipócrita, já que os Minions fizeram o que ela pediu, apesar do resultado não ter sido planejado. Mas mesmo após esse sucesso, ela ainda queria torturar e matá-los apenas porque eles a traíram brevemente e roubaram sua glória. Embora não tenha sido muito surpreendente, supomos dado que ela ameaçou a Ren, explodi-los da face da Terra se eles fizessem algo errado ou estúpido. Ainda assim, temos que nos perguntar, se o carinho dela pelos Minions era condicional, será que o carinho dela pelo marido, Reb, é o mesmo?
Eles parecem um casal feliz superficialmente, mas dado o quão cruel e egoísta Scarlett pode ser, é difícil dizer como ela reagiria se Herb a traísse. Além da baixa moralidade e natureza vingativa de Scarlett, também devemos reconhecer seu sucesso incomparável entre os vilões da Illumination. Não, Silêncio 1. Ela não conseguiu derrotar os Minions no final, mas conseguiu causar bastante dano enquanto isso. Sem contar todos os outros planos malignos bem-sucedidos que ela executou anteriormente. Por todas essas razões, ela mais do que mereceu o título de vilã mais malvada da Illumination. Deixe sua opinião nos comentários sobre a nossa classificação e sugestões para os próximos tópicos. Ative o sino de notificações e assista a nossa playlist Bem para Mal, onde analisamos as moralidades dos personagens dos seus programas e filmes favoritos. Mas acima de tudo, permaneça malvado.